Madagascar, a maior ilha do planeta. Já pensou o que existia antes? Como ela era no período da megafauna? Galera, eu queria agradecer muito vocês pelos 150 inscritos do canal. Muito obrigado mesmo. Agora bora pro vídeo. Madagascar é localizada a 400 quilômetros da África. Esta ilha existe desde o Cretáceo, há pelo menos 2.000 a 3.500 anos. A ilha era habitada por uma fauna inimaginável. Entre os habitantes mais famosos da ilha estão os lêmures. Estes animais apresentam traços mais primitivos comparado com os outros primatas. Isso porque colonizaram Madagascar no início do Eoceno há 50 milhões de anos. Como não existiam outros animais arborícolas na ilha, os lêmures se desenvolveram para ocupar vários nichos ecológicos. Dentre as espécies atuais, os lêmures mais populares são os lêmures de cauda anulada, o lêmure de barriga vermelha, o pétreo branco, o sifaca e o indre, que atualmente é a maior espécie. Mas nesse passado, Madagascar era dominado por várias espécies de lêmures gigantes, e uma delas era Megaladapis, o lêmure koala, evoluindo convergentemente aos koalas, com uma dieta quase inteiramente dedicada a folhas, podendo atingir 1,3 a 1,5 metros e pesar até 50 quilos. Seus membros eram tão adaptados a se mover nas árvores que eram muito desajeitados no solo. A coisa mais estranha desses lêmures é que seus olhos eram virados para o lado do crânio e não para a frente, ou seja, não possuíam uma visão binocular. Outra espécie de lêmure eram os lêmures preguiça. Evoluíram convergentemente às preguiças sul-americanas. Dentre os gêneros de lêmures do passado, o lêmure gorila, ou Archaeolindris, que foi a maior espécie de lêmure que já existiu. Ele podia pesar 160 quilos e media o mesmo tamanho que um gorila africano. Seus braços e pernas aparentemente eram mais adaptados para a vida mais terrestre. Outros eram mais ativos e arborícolas, como Paleotropithecus. Provavelmente teriam um comportamento parecido com o de orangotangos, se ainda estivessem vivos. Mas ainda assim existiam muitas outras espécies de lêmures terrestres. Os lêmures macaco eram bem robustos. Seus braços e pernas eram muito curtos para uma vida arborícola. Então poderiam viver como babuínos. Tinham uma dieta mais generalista, o que mostrava que eles poderiam se prosperar em vários tipos de habitats, dos espaços mais ricos em alimento até as savanas. Havia também os ai-ai. Estes lêmures possuem um aspecto bem primitivo, com seus dedos alongados. Eles usam seus dedos para caçar insetos em buracos em árvores, como larvas de besouros, a outros insetos maiores. E por último, também existia o pachilimor, ou lêmure gigante, que era basicamente uma versão maior do lêmure preto e branco e do lêmure de barriga vermelha. Tinha uma dieta dedicada a sementes e frutos, mas a ilha não possuía herbívoros dedicados só a isso. Logo abaixo das árvores, ou próximo dos rios, poderíamos encontrar 3 espécies de hipopótamos anões. Devido ao tamanho da ilha e à ausência de predadores maiores, como hienas e leões, os hipopótamos reduziram seus tamanhos para se adaptar melhor ao seu ambiente. As 2 espécies de menor porte seriam mais terrestres, se bem que uma poderia ter mais hábitos aquáticos do que a outra. Tinham cerca de 70 a 100 centímetros de altura e pesavam cerca de 170 a 250 quilos. A maior espécie de todas era Hippopotamus laomena,
que tinha cerca de 2/3 de um hipopótamo africano. A diferença de tamanho pode ter surgido porque a maior espécie migrou para Madagascar por último. Temos provas de que eles foram caçados pelos seres humanos, graças a marcas de arranhões nos ossos, e lendas sobre porcos com orelhas grandes. Dentre os répteis gigantes, tínhamos 2 espécies de tartarugas, que eram parentes próximas das de Aldabra, e outra espécie de réptil era o crocodilo cornudo chamado Wowai. Robustos, com 4 a 5 metros de comprimento, era o maior predador da ilha. Tinha membros mais robustos do que outros crocodilos de porte semelhante, como o Odonilo, o que sugere que os animais da ilha deveriam ficar muito atentos tanto em terra como na água, já que ele poderia ter um hábito mais terrestre. Pesquisas sugerem que este animal surgiu a partir de crocodilos do Nilo que migraram até lá. Os cornos no topo do crânio eram estruturas usadas pelo macho de forma a estabelecer a dominância entre si e para conquistar as fêmeas. Agora, falando sobre predadores terrestres, existe um animal que atualmente é o maior predador da ilha: a fossa. Sim, é ela mesmo que aparece no filme de Madagascar. Se parecendo com gatos, possuindo até garras retráteis, estes animais não são parentes de felinos, e sim dos mangustos. Como não existem canídeos e felinos nesse ecossistema, os mangustos tiveram que ocupar seu papel. E sem surpresa, como haviam lêmures gigantes, é bem provável que teria fossa gigante, tal qual seu parente atual era um excelente trepador, só que com o dobro do tamanho, claro. Outro predador especializado à caça aos lêmures era a águia coroada de Madagascar, que podia atingir uma envergadura de 2 metros e pesar cerca de 7 quilos. É fato que mesmo com ela tendo desaparecido há muitos séculos, ainda tem uma vocalização específica sempre que vem uma águia ou falcão, o que mostra que mesmo extinta, o medo e instinto do lêmure ainda permanece. Diferente do resto do mundo, em que os principais herbívoros eram ungulados, aqui quem dominava eram as aves elefante. Existiram 4 espécies, sendo uma do gênero Mulerornis, 2 do gênero Apiornis e uma do gênero Vorombe. Foram as aves mais pesadas que já existiram, sendo que a maior dela, Vorombe titã, poderia atingir 750 quilos e atingir os 3 metros de altura. Seu ovo foi o maior ovo que um animal colocou na terra, sendo ainda assim maior do que os ovos de seus parentes dinossauros não avianos. Com 34 centímetros de comprimento e uma circunferência de 1 metro. É fato, pensa-se que a descoberta desses ovos mais a lenda da águia coroada tem sido a origem do mito do Roc, uma ave que na mitologia era grande o suficiente para levantar elefantes. Eram membros dos grupos das ratitas, uma família de aves não voadoras que incluem os avestruzes, emas, emus e casuares, também incluindo os chinamiformes e os famosos kiwis. Ocupavam o nicho de girafas e elefantes de Madagascar, se alimentando de frutos, sementes e folhas. Pensava-se que o parente mais próximo das aves elefantes eram as moas, mas recentemente foi descoberto que seu parente mais próximo são os kiwis, de apenas 2 quilos da Nova Zelândia. Isso torna a evolução dessas aves mais misteriosa, pois isso implica que as ratitas desenvolveram um voo, perderam ele, desenvolveram, perderam várias vezes para chegarem nesses locais. Estudos recentes revelam que estes animais eram noturnos. O olfato dessas aves era mais desenvolvido do que a visão, o que significa que essas aves saíam de seus esconderijos meio à noite de Madagascar e se guiavam a partir do olfato e não da visão, de um jeito com que predadores não caçassem ela com mais frequência.
principalmente em sua fase de filhote, quando eram mais vulneráveis. Madagascar possuía um ecossistema instável até que os humanos chegaram na ilha. Aparentemente, os humanos chegaram há mais ou menos 2.000 a 4.000 anos atrás. De acordo com estudos, essas pessoas chegaram não da África, e sim sudoeste do continente asiático. Com a chegada dos humanos, eles mudaram radicalmente o habitat. Atualmente, toda a megafauna de Madagascar ficou extinta, graças à excessiva à destruição do habitat e à introdução dos cães, porcos, ratos e gatos. Claro que essa extinção não foi tão repentina. Alguns desses animais poderiam existir até hoje, como os lêmures gigantes e as aves elefantes. Não podemos negar que Madagascar perdeu sua megafauna por completo, graças aos humanos e à alteração climática. E até hoje, grande parte de sua fauna e de suas florestas correm risco de desaparecerem. Devemos despertar a consciência dos nossos atos antes que Madagascar se torne uma ilha deserta.